Boa noite, professor. Boa noite. É a Ana falando. Oi, Ana. Pode falar. Você viu minha mensagem lá no privado? Acabei de ver agora. Viu? Assim que finalizar a aula, a gente conversa. Beleza. Pessoal, a gente já está com a aula sendo gravada. Eu vou compartilhar a tela aqui. Pronto, eu peço um retorno de vocês aqui, se todos vocês estão vendo aqui o quadro em branco. Sim. Tá? E o áudio tá bom também? Não tô conseguindo Não ver, chegou não. aqui. Não tô conseguindo ver, não, professor. Não, tá? Veja agora aí. Não, pra mim aqui só tá aparecendo o seu nome. Já tá Pera a aí. tela preta. Chegou aqui também, não. Para mim também, professor. Deixa eu voltar aqui ao compartilhamento. E agora apareceu? Pra mim, não. Ainda não. Ainda não. Mas já tem alguns alunos que tá tendo, eu tô tendo. Ainda não apareceu? Chegou não, professor. Não. Ainda não. Aqui já apareceu, aí vai depender muito da conexão da internet dos demais, né? Como foi? Alguém falou que apareceu? O Fábio já apareceu já. Pra mim tá ok. Ô, Ana, tu tá aí? Cheguei, coleguinhas. Apareceu ou não apareceu? Pra mim tá ok, apareceu. Apareceu já. Pra Para mim, mim, A tela aqui, diagrama em branco aqui em cima, né? Sim. Para todos? não, para mim não. pra mim, não. Mas aqui Chegou, também não. chegou aqui também, não. Estranho, porque apareceu para uns e não para Apareceu outros. aqui, professor. Não sei se vai ser a internet aí. Não sei se. Não, a minha internet aqui é boa. Eu vou sair e voltar aqui pra ver então, professor. Pronto, veja se é a internet de vocês, porque como apareceu já para alguns, Vou pode sair ser aqui, viu, problema professor? da internet de quem não apareceu. Vou sair aqui branco novamente. tá aparecendo. Apareceu o diagrama em branco e uns desenhos. Pronto, eu vou começando a colocar o título aqui, enquanto vocês veem se vai aparecendo ou não.
Tem alguns alunos querendo entrar aí, professor. Vou aceitar agora. O meu continuou do mesmo jeito. Saí e voltei novamente. O meu também, professor. Saí e continuo aqui igual. Ó. Vocês mudam de navegador do computador, né? Melhora. Tô no celular. Eu tô pelo celular também. Eu também tô pelo celular, no aplicativo. Certo. E o restante do pessoal tá conseguindo ver? Sem problema. Eu Pra ainda mim, não consegui. Então, peraí, pessoal. Vou tirar e colocar novamente o compartilhamento. Peraí. Pronto, eu compartilhei de novo. À medida que vocês forem conseguindo abrir aí, vocês me avisam. Professor, Oi. professor, Pode falar. essa aula vai ficar gravada, não vai? Ela vai ficar gravada, viu? E eu Semana... vou transmitir ela depois para o YouTube. Pronto, que eu não vou ficar atrapalhando aqui a aula, não, porque eu não tô conseguindo, não. Aí, para não atrasar a aula para os demais colegas. Certo. Se você quiser, espera só mais um pouquinho, ver se não vai ser algum problema da sua internet, porque o das outras pessoas está pegando, né? É, mas a Ô, internet professor, aqui... o meu tá do mesmo jeito aqui também. Eu não tô conseguindo. E aí, para atrapalhar aí os demais aí. É. Certo. E o restante do restante do pessoal, tá conseguindo ver normal? Para mim chegou aqui normal, o azul também tá beleza. Você já está vendo o que eu estou escrevendo aí? Sim. Pronto. Pra mim tá aparecendo. Pronto. Então, pessoal, eu peço assim, os que não estão conseguindo ver, tente pela última vez, só para ver se consegue. Ver se há algum problema de internet ou se é um problema do navegador que você está abrindo. Não sei se você está abrindo pelo aplicativo ou pelo navegador. Tente mais uma vez. Caso você não consiga acompanhar aqui a aula, eu vou gravar a aula, vou passar para o YouTube, viu? E aí, assim que eu passar, eu peço para que vocês assistam, viu? Porque essa aula é de grande importância, tá bom? Ei, professor, aqui pra mim tá Eu vou aparecendo a colocar. mensagem assim, ó. Alguém está compartilhando o vídeo. Você não pode exibi-la devido à política do administrador. Devido à política do administrador. Aí agora que lascou, já. É, O que tá estranho é porque tem outras pessoas conseguindo ver, sabe? Se fosse pois é. todo mundo, mas eu coloquei para compartilhar normal aqui, né? Beleza, eu acho que é quem tá pelo celular que não tá conseguindo. Eu vou entrar pelo computador ali. Pronto. Mas no celular tem um aplicativo que você baixa no celular e você assiste beleza. É, justamente, tô por ele mesmo. Tô pelo aplicativo, mas não tá coisa. Mas eu vou fazer assim, professor. Depois eu assisto lá pelo YouTube mesmo. Valeu. Então, tranquilo. Mas aí eu peço para que você assista mesmo, porque essa aula é bastante importante, tá bom? Eu assisto sim. Belezinha. Valeu. Beleza. Então, para o pessoal que ficou aqui assistindo, hoje a nossa aula é a sessão 2.1. O nosso tema da aula de hoje são as tensões de ruptura, coeficientes de segurança e tensões admissíveis. Eu posso garantir para vocês que esse é um dos temas mais importantes que vocês vão ter durante todo o curso, seja ele de civil ou de elétrica. Principalmente a questão dos coeficientes de segurança. Deixa eu colocar aqui em negrito. Então, pessoal, não sei se vocês lembram o conceito de tensão. Quem lembra aí qual é a fórmula de tensão?
Então, pessoal, tensão é força sobre área. Então, a tensão que a gente estuda aqui nos nossos materiais, ela é definida através de uma divisão de uma força sobre área, de uma força aplicada sobre uma certa área de atuação. Nós temos um tipo de tensão no qual nós designamos tensão de ruptura. O que é a tensão de ruptura? É aquela tensão limite para que o material não se rompa. Não se rompa. Ou seja, a partir dessa tensão de ruptura, o material irá romper. Então, se o material tem uma tensão de ruptura de 200 MPa, se for aplicado 201 MPa, ele irá romper. Então, essa é a tensão de ruptura. Essa é a tensão limite. Não é? E também chamada de tensão última. Então, essa é a tensão limite que o material consegue sustentar uma certa força. Então, eu vou colocar aqui. Essa é a fórmula da tensão última. Ou de tensão de ruptura. Então, essa tensão, ela geralmente é definida através de ensaios em laboratórios. Ela é definida através de conceitos técnicos, ou seja, cada material vai ter um certo tipo de tensão de ruptura, né? Então, essa é o primeiro tipo de tensão que nós temos. Tensão admissível, como o próprio nome já diz, é uma tensão, ela é menor do que a tensão de ruptura. Ou seja, ela é admissível. Você pode expor o material a essa tensão, né? Então, a tensão admissível, ela é o resultado da divisão de uma força admissível dividido pela área. Então, a tensão de ruptura é a tensão limite do material, para que ele não se rompa. E a tensão admissível é uma tensão menor do que a tensão de ruptura. Aceitei aí, professor. Estou aceitando aqui agora, Pedro. Então, aqui nós temos tensão última, que é a tensão de ruptura, e nós temos tensão admissível. Deixa eu colocar aqui. Tensão admissível. Agora, pessoal, existe um coeficiente que liga essas duas tensões, essa tensão última e a tensão admissível, que é o coeficiente de segurança. O coeficiente de segurança, pessoal, é o coeficiente mais importante que você vai encontrar durante todo o curso. Então, o que é que acontece? Deixa eu pegar uma outra imagem aqui para a gente analisar melhor. Pessoal, o coeficiente de segurança é a divisão entre a tensão de ruptura dividido pela tensão admissível. Como elas são proporcionais, ela também pode ser a divisão entre a força última, a força de ruptura, dividido pela força admissível. Ou seja, vamos analisar o que é que significa essa fórmula. Se nós temos um coeficiente de segurança de 10, o que é que nós temos aqui? Vamos colocar um exemplo para você entender melhor.
Nós temos um material em que a tensão última, deixa eu pegar a outra fórmula que fica melhor para você visualizar. Pessoal, essa parte é extremamente importante. Eu vou diminuir esse da força e aumentar esse outro. Então, coeficiente de segurança, ela é a tensão última dividida pela tensão admissível. Essa fórmula e essa, elas são a mesma coisa, porque elas são proporcionais. Por que ela é proporcional? A área não vai mudar. Então, você tem aqui a tensão e a força diretamente proporcional. Mas vamos analisar essa fórmula aqui. Coeficiente de segurança é igual à tensão última dividido pela tensão admissível. Então, vamos analisar um material que tem uma tensão última de 100 MPa. Prestem bem atenção. O material que a gente está falando aqui tem uma tensão última de 100 MPa. O que é que significa isso? A partir de 100 MPa, o material vai se romper. Ou seja, se você exigir à peça uma força que transmita uma tensão acima de 100 MPa, o material ele vai romper, né? Então, vamos colocar um exemplo aqui com um coeficiente de segurança de 10. Então, vamos supor que estamos considerando aqui, para um certo dimensionamento de uma peça, um coeficiente de segurança de 10. Pela fórmula, você tem aqui tensão última, 100, coeficiente de segurança de 10. Né? Você inverte aqui a tensão admissível. A tensão admissível vai ser tensão última dividido pelo coeficiente de segurança. A tensão admissível, nessa situação, será de 10 MPa. Professor, Oi. no caso esse A, onde está lá em cima, dividindo as tensões, ele é a representação do coeficiente de segurança? Não. Aqui, esse A significa área. Assim, Sim. a tensão, o que é uma tensão? Tensão é força sobre área. Tá bem? Então, Sim. tensão é uma força aplicada em uma área. Então, essa é a fórmula geral de tensão. Nós vimos nas últimas aulas. Tudo bem, porque você começou a colocar aí os valores, aí eu achei que ia fazer a divisão por esse A, que talvez fosse a sigla do coeficiente. Entendi a sua dúvida, né? Porque assim, aqui essa fórmula é a fórmula geral de tensão. Toda tensão vai ser uma força sobre área. Certo. Entendeu? Toda tensão, ela é força sobre área. Aí, o que é que nós estamos analisando aqui? Dois tipos de tensões. Uma tensão última, ou tensão de ruptura. O próprio nome já diz. A partir dessa tensão, o material vai se romper. E uma tensão admissível, que é aquela tensão que nós vamos aceitar. Viu? Por que nós vamos aceitar? Porque ela vai ser sempre menor que a tensão de ruptura. Aí eu vou explicar aqui a vocês que a relação entre uma tensão e outra é o coeficiente de segurança. O que é o coeficiente de segurança? É a divisão de um pelo outro. É a divisão da tensão de ruptura pela tensão admissível. Então, tá vendo? O coeficiente de segurança é que essa imagem não ficou boa, mas ela é a tensão última, que é essa daqui, dividido pela tensão admissível. Eu estou considerando aqui que um material que tem uma tensão última de 100 MPa e que nós vamos utilizar num certo projeto um coeficiente de segurança de 10. Então, se o material ele resiste 100 MPa
e nós estamos dizendo que vamos trabalhar com coeficiente de segurança de 10, qual será a tensão admissível? Essa fórmula. Então, nós temos aqui coeficiente de segurança, temos tensão última, a gente consegue a tensão admissível, que vai ser nada mais, nada menos que a divisão da tensão última pelo coeficiente de segurança. 100 dividido por 10, ou seja, 10 MPa. O que é que significa isso tudo? Você, engenheiro elétrico ou civil, você vai projetar ou um cabo, ou uma viga, ou uma treliça, ou qualquer tipo de material que vai exigir tração ou compressão, ou cisalhamento, você vai ter que projetar. Então, o que é que acontece? Você, engenheiro, vai saber, tabelado, quais são as tensões últimas de cada material. Então, eu tô analisando aqui uma tensão última de um material que é 100 MPa. Vamos supor que a gente está trabalhando com um tipo de aço que a sua tensão última é 100 MPa. No projeto, nós, engenheiros, definimos qual o coeficiente de segurança utilizar. Eu estou colocando aqui um coeficiente de segurança de 10. O que é que isso significa? Quando a gente fala que nós vamos utilizar um coeficiente de segurança de 10, é você falar que a tensão admissível vai ser de 10 MPa. O que é que significa? Você vai dizer que a peça, a partir de agora, você vai dizer que a peça ela resiste 10 MPa. Mas, no fundo, na verdade, ela resiste 100. Na verdade, ela resiste até 100 MPa. Essa é a tensão de ruptura dela. Porém, nós utilizamos coeficiente de segurança, o próprio nome já diz, é um coeficiente de segurança. É um coeficiente que vai te trazer muita segurança. Então, o que é que acontece? A peça, ela resiste 100 MPa. Você vai lá e diz que o coeficiente de segurança é 10. Logo, a tensão que você vai dizer que a peça resiste é 10 MPa. Então, você vai estar dizendo que você vai projetar, supondo que ela só resiste 10. Então, você está tendo uma segurança 10 vezes maior, não é? Então, 10 vezes maior. O que é que acontece quando você escolhe o coeficiente de segurança 10? Você está usando apenas 10% do que o material consegue utilizar. Então, ou seja, você está desperdiçando material. Toda vez que você desperdiça material, você aumenta o custo de uma obra. Então, quanto maior é o coeficiente de segurança de uma obra, maior o custo da obra será. Então, maior a segurança, mas maior o custo também, né? Isso. Maior a segurança. Pode falar. Eu digo, a segurança é bem maior, mas o custo também se torna inviável, né? Isso, justamente. Então, o que é que acontece? Por exemplo, nós vamos fazer na parte de civil, em relação à parte de civil. Nós vamos fazer um prédio de 2 pavimentos só. E aí, eu vou e faço um pilar de 50 por 50, um pilar exagerado. Ou seja, eu estou com um coeficiente de segurança enorme, enorme. Eu tenho certeza que não vai acontecer nada. Porém, eu aumentei demais o custo. Então, o que é que acontece? Nós, engenheiros, nós temos que estar sempre lidando com essa situação. Você tem que trazer segurança, mas você tem que trazer economia. Então, é esse o jogo de cintura que você vai ter que ter para o resto da sua vida. Você vai ter que apresentar segurança, porém você também tem que trazer economia. Porque segurança por segurança qualquer pessoa faz. Em relação à elétrica, você vai dimensionar um cabo, por exemplo, você pode comprar um cabo muito maior do que o que realmente precisa. Então, por exemplo, você vai estar gastando muito mais. Claro que esse cabo você vai conseguir passar a sua corrente elétrica que for preciso, porém, você vai estar gastando mais, né? Então, o que é que o coeficiente de segurança diz? É essa relação entre o último e o que você vai usar. O último
é essa, é a tensão última, é a que faz algo romper. E a tensão admissível é a tensão que a gente diz que nós vamos usar. Então, por exemplo, se eu usasse nessa mesma situação um coeficiente de segurança de 5, então o que é que acontece? Deixa eu colocar aqui. Coeficiente de segurança igual a 5. Então, chegou um novo projetista, né, para essa mesma situação com 100 MPa, e ele considerou e falou, não, o coeficiente de segurança de 5 aqui já está ótimo. Então, qual será a tensão admissível que ele diz? Então, no caso aqui vai ser 100 dividido por 5, né? Então, agora, no caso, a nova tensão admissível será 20 MPa. Então, aqui, ele já está dizendo que admissível 20 MPa. Então, o que é que ele está dizendo com isso? Que ele vai falar, ele vai expor no projeto que o material resiste 20 MPa. Então, ele vai dizer, não, esse material aqui ele só vai resistir até 20 MPa. Mas, na verdade, todos nós sabemos que a tensão última dele é 100 MPa. Então, está vendo que você mudando o coeficiente de segurança, você vai mudar totalmente a utilização do material. Provavelmente você já deve ter entrado em elevador e lá tem uma imagem dizendo cabe apenas 6 pessoas. Não, lógico que não cabe só 6 pessoas. Ali ele trabalha com coeficiente de segurança. Vamos supor que o elevador cabe até 12 pessoas, né? Mas aí ele usa o coeficiente de segurança e aí ele diz que cabe apenas 6. Né? Tira uma média e diz que cabe apenas 6. Então, é para isso que serve o coeficiente de segurança. Esse conceito de a tensão de ruptura, uma tensão admissível que você vai usar e o coeficiente de segurança é algo que você vai levar para o resto da vida. Isso que eu digo, a importância dessa aula é porque você sempre vai ter que lidar com o coeficiente de segurança. E eu quero que vocês tenham sempre em mente que coeficiente de segurança está ligado, obviamente, à segurança, porém, indiretamente e inversamente, está ligado à economia, né? Então, quando você vê falar de coeficiente de segurança, óbvio que você já pensa em segurança, mas você também já pensa que quanto maior o coeficiente de segurança, mais cara vai ser a obra. Ou a situação que você está projetando, né? Deixa eu pegar algumas imagens aqui e aí vocês vão estar entendendo melhor. Vocês estão conseguindo entender? Quem tiver alguma dúvida, por favor, pode me falar aí. Eu queria que vocês passassem desse tema compreendendo 100%. Quem tiver qualquer dúvida, é só me falar. Aqui é só um exemplo de tensão, né? Então, aqui você tem uma força aplicada sobre uma área. Aqui você tem um perfil metálico. Você tem uma força aplicada sobre uma área e vai gerar uma tensão, né? Então, esse é um exemplo de tensão normal. Essa é a tensão de compressão. Vou mostrar aqui um outro exemplo de tensão que nós já estudamos, que é a tensão de cisalhamento. Tensão de cisalhamento, ela é diferente da tensão normal. Essa tensão normal, ou ela é de compressão, ou ela é de tração. Aqui, nesse caso desse exemplo, a chapa está sendo comprimida, né? O peso, a força está sendo atuante na vertical, né? De baixo para cima, então ela está sendo comprimida. E nós temos aqui o cisalhamento, que nós já estudamos em outra aula. O que é o cisalhamento? Imagine aqui duas chapas, né? Uma em cima da outra, e você liga essas duas chapas por um parafuso, esse parafuso aqui. Então, quando for aplicada uma força para um sentido e a outra para outra, você vai estar gerando no parafuso uma tensão de cisalhamento. Toda tensão é força sobre área. Então, aqui nessa fórmula, ele isolou a área. Porém, se você colocar a tensão para esse lado e a área aqui para baixo, a tensão é força sobre área, independente da tensão.
se fosse tensão de cisalhamento ou tensão normal. Então, daqui a pouco agora nós vamos fazer um exercício que você vai tanto ver uma tensão de cisalhamento como tensão normal. Como nas outras aulas, eu vou deixando aqui tudo no cantinho e aí depois eu arrumo tudo para que vocês fiquem com essa sequência melhor. Deixa eu colocar aqui. Qualquer dúvida, pessoal, pode falar. Principalmente em relação a essa parte de coeficiente de segurança. Essas duas formas de coeficiente de segurança, elas são a mesma coisa, praticamente. Porque em uma divide tensão última pela tensão admissível e outra divide a força última sobre força admissível. Tensão e força, elas são diretamente proporcionais. Então, se você está numa situação em que você está calculando o coeficiente pelas forças, você utiliza essa daqui. Se você for calcular o coeficiente pelas tensões, você utiliza essa. Mas é tudo a mesma coisa. Então, vamos lá. Pessoal, prestem atenção. Olha a situação que nós temos aqui. Nós temos essa treliça, dois apoios, um apoio A e apoio B, distância de 2 metros, 1,5 m de altura. Temos o ponto A, o ponto B, o ponto C. Está sendo aplicada uma força P no ponto C. Então, como engenheiros, vocês já, de cara, vocês já têm que ver que essa força P, ela está tracionando essa barra AC e comprimir a barra BC. O quanto traciona e o quanto comprime, a gente calcula de acordo com as nossas primeiras aulas, a primeira e a segunda aula, que existem 2 métodos para calcularmos. Geralmente agora nas questões você já vai encontrar o valor dado, como a seguir. Veja, assim, após adotada a carga P, foram calculadas nas barras NAC uma força de tração de 200 kN. Tá vendo? Claro que era tração, né? Se você está colocando uma força P nesse ponto C, é claro que vai tracionar essa barra. E na barra BC, uma força de compressão de 160 kN. Então, veja bem, o material adotado para as barras possui uma tensão última de 600 MPa. Ou seja, se for aplicada uma tensão acima de 600, o material rompe. Se você colocar uma força aqui, um peso, que dividido pela área da barra deu uma tensão maior que 600 MPa, essa barra irá romper e a estrutura toda irá romper. Então, ele deu tensão última de 600 MPa e também deu um coeficiente de segurança para aplicarmos aqui. Coeficiente de segurança 3, para a tensão normal na barra. Ou seja, para a barra aqui. Os parafusos, então, sempre que a gente está lidando com parafuso, nós vamos estar lidando com tensões de cisalhamento, né, como a gente viu na imagem atrás. Então, os parafusos estão sujeitos a cisalhamento duplo, conforme a figura 2.7. Então, os parafusos eles estão nos pontos de apoio. Então, vai ter um parafuso aqui no ponto A e no ponto B. O que é que está dizendo aqui no ponto A, essa imagem? Você tem esse apoio aqui, você tem a barra AC, tá vendo? A barra ela é nesse sentido,
e você tem um parafuso para ligar a barra ao apoio fixo. Então, esse parafuso, ele está nesse sentido aqui, ele liga essa barra ao apoio fixo. Cisalhamento duplo pelo tipo de apoio. Tá vendo? Se você tem esse apoio com esse formato, você tem um cisalhamento duplo, tanto em cima como embaixo. Então, o que é que ele quer saber aqui? Quais devem ser as dimensões dos parafusos e barras? Pretende-se utilizar uma barra quadrada. Então, o que é que acontece? Na questão, ele deu a tensão última e deu o coeficiente de segurança. Alguém quer falar alguma coisa? Fala sobre esse cisalhamento duplo aí, por favor, mais uma vez. Cisalhamento duplo. Deixa eu pegar a imagem aqui para... Essa imagem aqui é um cisalhamento simples. Então, é apenas uma face do parafuso que está sofrendo cisalhamento, que é essa face entre uma barra e outra. Tá vendo? Então, entre uma barra e outra, você vai ter essa seção do parafuso que vai estar sendo exatamente a seção que liga uma chapa na outra. Então, aqui é o cisalhamento simples. Tá bem? O cisalhamento duplo, como o próprio nome já disse, você vai ter um cisalhamento duplo, duas vezes. Você vai ter esse encontro e esse outro encontro. Entendeu? Então você tem dois encontros. Você não tem só um, igual tinha naquela outra ligação. Você vai ter esse encontro da barra com apoio aqui embaixo e você vai ter esse outro encontro. Então, por isso que aqui, nesse tipo de apoio, foi cisalhamento duplo. Você entendeu? Aí, no caso, o duplo, além de pegar na chapa, pegou na outra parte daquele desenho lá que você pôs. Isso. O duplo, ele é mais reforçado. Vamos dizer assim. O duplo, ele é um apoio aqui mais reforçado. Então, ele é tipo esse U, tá vendo? É um apoio tipo U. Chegou a barra e você colocou o parafuso. Então, você tem duas seções que liga a barra ao apoio, que é essa seção aqui, onde eu estou com o cursor, e essa outra aqui, ó. Entendeu? Entendi. Quem perguntou aí, entendeu a questão do cisalhamento duplo? Opa, valeu, ok. Pronto. Qualquer coisa pode falar. Deixa eu abrir outra imagem aqui. Então, para o dimensionamento, é necessário utilizar as tensões admissíveis. Lembre-se que toda vez que nós formos dimensionar uma peça, a gente vai estar sempre utilizando a admissível, que é aquela, tá vendo aqui? Aquela que a gente diz que vai ser a tensão última nossa, né? A gente sabe que ela resiste mais, mas a gente sempre trabalha com a tensão admissível. Na questão, ele foi a tensão última do material. Ele deu uma tensão última para a barra, que vai ser essa barra aqui, para a barra AC ou para a barra BC. E ele deu uma tensão última também para o parafuso. Né? Então, você tem o material da barra e você tem o material do parafuso. Ele também falou, lembre-se aqui, que ele falou que a barra, ele pretende utilizar uma barra quadrada. Então, vamos lá. Como ele deu tensão última, a gente precisa trabalhar com tensão admissível. Logo, pela fórmula aqui, que é coeficiente de segurança é tensão última dividido pela tensão admissível, se você isolar a tensão admissível, você vai ver que tensão admissível vai ser igual a tensão última dividido pelo coeficiente de segurança. Logo, 600 dividido por 3, 200 MPa. Ou seja, você está dizendo aqui que você só aceita até 200 MPa. Né? Então, né, nesse caso aqui, você está dizendo, não, eu só vou aceitar que seja, que essa barra
seja exigida uma tensão de até 200 MPa. Acima eu não aceito. Sabendo que, lá atrás, você sabe que a tensão última é 600. Mas, como nós estamos utilizando um coeficiente de segurança igual a 3, a gente está dizendo aqui que a tensão vai ser 200. Pronto. E para os parafusos, que é um outro material, aqui ele já falou que a tensão última é 350. Então, e falou também que o coeficiente de segurança vai ser 3,5 para o parafuso. Logo, a tensão admissível vai ser igual a tensão última dividido pelo coeficiente de segurança. Tensão admissível, 350 dividido por 3,5 dá 100 MPa. Então, ele está falando assim, o parafuso ele resiste 100 MPa, o projetista. Né? Nós sabemos, no fundo, que ele resiste 350. Porém, com o coeficiente de segurança aplicado, a gente diz que ele só resiste 100. Com esses resultados, dimensionaremos as barras quadradas e os parafusos, que são redondos. Então, o que é que ele queria na questão aqui? Vamos estar sempre cientes do que ele pede. Ele quer saber quais devem ser as dimensões dos parafusos e das barras. Nós já encontramos as tensões admissíveis, que são as tensões que nós iremos trabalhar. O que é tensão? Não é força sobre área? Então, o que é que ele fez aqui? Isolou a área. Né? Então, quando você isola a área, fica a área vai ser igual a força dividido pela tensão admissível. No caso da barra, como ele disse que a área é quadrada, ele colocou a área quadrada, então a área de um quadrado vai ser, vamos supondo um lado do quadrado igual a A, então fica A ao quadrado. Esse Azinho aqui, ele é um lado do quadrado, né? Então, A ao quadrado vai ser igual a P dividido pela tensão admissível, força dividido pela tensão admissível. E aqui, ele simplesmente isolou o lado. Deixa eu abrir outra imagem aqui. Oi. Você pode repetir só essas partes das fórmulas, por favor? Agora, peraí. Obrigada. Deixa eu deixar aqui. Deixa eu já deixar no ponto. No ponto de barra. Então, nós calculamos as tensões admissíveis que nós iremos utilizar, tanto nas barras como nos parafusos. Beleza. Agora, o que é tensão? Tensão é força sobre área. Né? A gente já cansou de falar aqui que tensão é força sobre área. Para a gente calcular a área da barra, primeiro, vamos esquecer os parafusos, vamos calcular a área da barra. A gente pegou a fórmula de tensão, que é a tensão agora admissível. A gente não está mais falando de tensão de ruptura, a gente está dizendo aqui que ela vai resistir 200 MPa, né? Então, tensão não é força sobre área. Se você isolar a área, você põe a área aqui para cima da fórmula e a tensão admissível descendo, fica a área é igual a força dividido pela tensão. Aqui você só está mexendo na fórmula. É a mesma fórmula, isso aqui tudo. Você só está trocando a posição. Então, colocou a área para cá, isolou, vai ser igual a força dividido pela tensão. Como a barra é um quadrado, ele colocou aqui A ao quadrado, sendo esse Azinho menor, o valor do lado do quadrado. Né? E aqui, ele simplesmente tirou o quadrado e colocou a raiz do outro lado. Então, esse Azinho aqui, ele é o lado da área. É o lado do quadrado. Esse é o lado do quadrado. Esse Azinho menor. Que fica igual a raiz de P sobre a tensão admissível. Entendi, obrigada. Pronto. Aqui diz, né, em que a área necessária, esse A maiúsculo é a área necessária para a barra quadrada, que tem um Azinho quadrado. Deixa eu pular essa parte do parafuso, que depois a gente volta para ele, esse trecho. Com isso temos, para a barra AC, vamos analisar essa barra aqui, nós temos, ele pega essa fórmula e traz para cá. Então, essa fórmula que ficou, o Azinho é igual a raiz
da força dividido pela tensão admissível. Então ficou o Azinho, que é o lado da barra C, o lado do quadrado, ficou igual a raiz de força, a força que está sendo aplicada. E aí, qual a força que está sendo aplicada? Aqui, ó, na barra C está sendo aplicado 200 kN. Isso aqui foi dado na questão. 200 kN. Nós trabalhamos aqui em newtons, quando a gente fala em megapascal. Então, aqui ficou 200 vezes 10 ao cubo, né? Então, ao invés de colocar só 200 kN, a gente põe 200.000 newtons, ou seja, 200 vezes 10 ao cubo newtons. E embaixo, nós temos aqui a tensão admissível, que foi 200 MPa que nós encontramos. Tá bom? 200 MPa. Eu já falei numa outra aula aqui que o MPa ele é 10 a sexta PA. Isso aqui, pessoal, é só a fórmula para você chegar nessa unidade, né, que você acabou chegando em metro. Então, quando você dividir o Newton por PA, você chegou no valor em metro. E aqui do metro transferiu para milímetro. Viu? Mas independente da unidade que você chegar, se você disser que o lado é 0,03162 metros, ele é a mesma coisa de 31,62 milímetros. Então, aqui só foi uma forma de chegar em milímetro. Mas o que interessa é a divisão de força sobre tensão. A força atuante, essa daqui, dividido pela tensão admissível, que é essa tensão que nós encontramos aqui. O resultado deu 31,62 milímetros. Então, essa barra AC, ela pode ter um lado de 31,62 por 31,62, o quadrado. Na barra BC, o que é que acontece? Nós pegamos aqui a força que está sendo aplicada, essa força que foi dada na questão, 160 kN, e dividimos pela tensão admissível das barras, que nós encontramos aqui, que é 200 MPa. Então, do mesmo jeito como foi feito em cima, você divide e você encontra aqui o resultado final de 28,28 milímetros, né? Então, você descobriu aqui que se encontrar uma barra com que ela seja quadrada e que ela tenha um lado de 28,28, ele já vai resistir a essa tensão admissível aqui que você colocou, que foi de 200 MPa. O que é que acontece geralmente quando nós dimensionamos? Você não vai comprar, você não vai chegar em uma loja e pedir uma barra que tem um lado de 28,28 milímetros. Isso aqui não existe, né? Você também não vai chegar na loja e pedir uma barra que tem um lado com 31,62 milímetros, que também não existe. O que é que existe na realidade? Tabelas, e os materiais já são pré-dimensionados. Então, você pode chegar numa loja e encontrar a barra. Eu vou dar um exemplo, não é que isso acontece, mas, por exemplo, você pode encontrar a barra de 5 em 5 milímetros. Então, você pode ter de 20, você pode ter de 25, você pode ter de 30, de 35, de 40. O que é que o engenheiro tem que fazer nesse momento? Vamos supondo essa posição minha que eu falei. Você vai encontrar na loja barras de 20, 25, 30, 35, 40, de 5 em 5. Você chega lá, como você sabe que na barra AC você precisa de 31,62 e na barra BC de 28,28, você já chega e compra de 35. Porque de 30 ele não vai atender essa barra AC. Então você já compra de 35 e você utiliza tanto na barra AC como na barra BC e já deixa um material uniforme, sem diferença. Então é isso que nós engenheiros nós temos que estar sempre lidando.
com as situações de cálculo e situações reais do que acontece no nosso dia a dia com os materiais. E ter esse jogo de cintura de saber quando o que comprar para não estar sempre aumentando o valor dos nossos serviços, né, das nossas obras e situações. Então, pronto, nós calculamos aqui, nós conseguimos achar o valor do lado da barra. Então, com o lado você tem a área também. Não é? Em relação aos parafusos, o que é que acontece aqui com os parafusos? Do mesmo jeito, tensão é a força sobre a área. No caso do parafuso é a força cortante. Ou seja, nós aqui sempre falamos aqui que força cortante ela está designada por um V. Então, a tensão admissível é igual à força dividido pela área. Isolando a área, assim como na outra, você vai ter que a área vai ser igual à força de cisalhamento, que é a força cortante, dividido pela tensão admissível. Como a área ela é a área do parafuso vai ser uma área circular, a área de um círculo é πr ao quadrado, ou πd ao quadrado sobre 4, que foi o que ele colocou aqui. Então, aqui simplesmente ele está colocando que é a fórmula da área de um círculo, né, que é a área do círculo, ou é πr ao quadrado, ou πd ao quadrado sobre 4. O que é que ele fez aqui? Isolou D, que é o diâmetro. Por que ele isola o diâmetro aqui? Então, ficou D igual a raiz, né, de 4V, esse 4 passou multiplicando, dividido por π vezes a tensão admissível. Por que ele isola o diâmetro? Porque no dia a dia, quando você for comprar, tudo que você for comprar que é circular, seja um tubo, seja um parafuso, seja o que for, você vai estar sempre falando diâmetro. Então, se você for comprar um tubo de 100, você está falando que o diâmetro tem 100 milímetros. Se você for comprar um eletroduto de 25, o eletroduto também tem 25. Então, ou seja, você está falando em relação ao diâmetro. Então, foi por isso que ele já isolou o D aqui. E agora é só a substituição de cada coeficiente. Então, tem o parafuso A e tem o parafuso B. No parafuso A, você isolou D, você vai apenas colocar cada unidade aqui no seu lugar. Então, o D ele é igual a raiz de 4 vezes V. Quem é o V aqui nessa situação? O V é a força admissível, é a tensão admissível aqui. Cadê? Espera aí, pessoal, um minuto. Professor, Oi. explica aí como é que foi essa mudança aí de πr ao quadrado para πd ao quadrado sobre 4. Essa mudança aqui é que assim, aqui a fórmula está área igual a força dividido pela tensão, não é? Então, continuando essa fórmula aqui, no lugar da área ele colocou πd ao quadrado sobre 4, que é a área do círculo. É a área do círculo do parafuso. É a área da seção que está tendo contato entre a barra e o apoio. Então, a seção ela é circular, porque o parafuso é circular. E qual é a área dessa seção? Ela é πr ao quadrado ou πd ao quadrado sobre 4. Aqui é a fórmula da área de um círculo. Entendi. Obrigado. Entendeu? Deixa eu só ver um ponto aqui. Que nós temos aqui uma coisa que não teve na questão.
que é a força cortante que está sendo aplicada no parafuso, que aqui ele diz que foram 100 kN. E na questão ela não fala. Então ficou faltando isso na questão. Essa força atuante aqui, esse V, ele no caso teria que ser dado pela questão e teria que informar que a força cortante, no caso aqui é 100 kN, e a força cortante aqui no parafuso B foi 80 kN. Então foi essa uma informação que ficou faltando na questão. O que é que do mesmo jeito que você teve aqui a força atuante na barra, você também deveria ter aqui explicado na questão qual era a força cortante em cada parafuso, que era para ser 100 kN no parafuso A e 80 kN no parafuso B. Então, sabendo disso, que a questão não colocou, mas olhando por aqui, então, supondo que ele coloca aqui, a tensão cortante no parafuso foi de 100. Como foi de 100, então fica pegando a fórmula, que é só você decifrando a fórmula aqui e substituindo os valores. Então, fica 4 vezes 100 kN, que é 100 vezes 10 ao cubo newtons, dividido por π vezes a tensão admissível. A tensão admissível num parafuso, nós calculamos aqui em cima, que foi 100 MPa. Essa é a tensão admissível no parafuso, né, que foi 100 MPa. Então, quando você substitui na fórmula, você vai encontrar um diâmetro de 35,68 milímetros. Esse é o diâmetro encontrado na fórmula para o parafuso A. No parafuso B, como eu falei a vocês aqui, que faltou também o valor da força cortante, que era para ser 80 kN. Então, aqui ficou 4, pegando essa fórmula aqui, 4 vezes 80, vezes 10 ao cubo newtons, dividido pela tensão π vezes a tensão admissível, que é a mesma tensão admissível para os parafusos aqui. Vai ser igual a 31,92 milímetros. Ei, professor. Oi. Então, no caso, se a gente fosse levar na questão na compra do parafuso, o diâmetro que eu iria escolher seria de 40 mil para poder no qual ele iria servir no diâmetro. Isso. Justamente. Por exemplo, eu fico dando esse exemplo de 5 em 5, viu? Vamos supor que você chega na loja e só vende parafuso de 5 em 5 milímetros o diâmetro. Então lá você vai encontrar de 30, de 35 e de 40. Então o que é que acontece? Você compra logo de 40, né? Você compra porque de 35 você não vai estar atendendo ao parafuso A. Porém o de 40 tanto atende ao A como atende ao B, né? E geralmente você compra logo de 40 porque você vai ver, você tem que evitar ao máximo ter que ficar colocando peças diferentes. Porque o risco de peças diferentes é o risco da mão de obra, de quem vai executar, de poder trocar, de fazer, de colocar o que seria maior no menor e assim por diante. Tá bem? Vocês entenderam aqui, pessoal? Aqui falando. Portanto, as medidas obtidas são as dimensões mínimas necessárias. Ou seja, o projeto deverá especificar medidas superiores a estas. Normalmente são utilizados elementos com medidas de padrão comercial. Foi isso que eu falei. Normalmente, o projeto diz isso, mas você vai utilizar o que é comercial, o que está à venda, né? Lembrando sempre, pessoal, que aqui nós calculamos qual será o lado da barra, qual será a área da barra e qual será a área do parafuso, através da tensão admissível. Lembrem-se que nós já estamos com segurança, né? Então, a gente já sabe que a gente está trabalhando com uma boa segurança aqui, né? Você já sabe que
que em relação às barras, a gente está trabalhando com a tensão de 200 MPa, mas no fundo, na verdade, ele resiste 600. Né? Como nós utilizamos coeficiente de segurança para as barras de 3, você está trabalhando como se fosse 200. Do mesmo jeito para os parafusos. Né? A tensão de ruptura do parafuso é 350. Utilizando o coeficiente de segurança de 3,5, a gente está dizendo que ele resiste 100. Então, esse é o grande insight que você vai ter em relação à segurança. Você sempre vai estar trabalhando com segurança. Né? Você nunca vai estar trabalhando no limite. E isso é a importância do coeficiente de segurança. Né? Mas, eu repito, toda vez que vocês estiverem pensando em coeficiente de segurança, ao mesmo tempo que vocês pensam em segurança, vocês também têm que pensar em economia. Não adianta ter uma segurança exagerada e não ter economia. Então, vocês vão ver que, geralmente, principalmente essas peças, parafusos, essas peças barras metálicas e tudo mais, a gente sempre utiliza coeficiente de segurança próximo desses números aqui, 3, 3,5, 4. Então, vai depender da situação que você esteja e vai depender assim, do grau de potencial, por exemplo, de um cliente ou de algo do tipo. Tá bom? Pessoal, vocês entenderam esse assunto aqui, essa parte aqui do coeficiente de segurança? Me deem um retorno aí, por favor. Sim. Pronto. Eu vou abrir aqui o livro de vocês. Vocês conseguem ver o livro aqui? Ou eu preciso tirar o compartilhamento? O livro aqui está embaixo, do lado esquerdo? Não, deixa eu tirar o compartilhamento e colocar de novo aqui, que vocês vão ver. Espera aí. Aqui agora. Agora sim. Pronto. Eu estou com o livro de vocês aqui, na página 68, tem esse exercíciozinho aqui. O líder do projeto de sistema nomeou você para análise do cabo de freio com diâmetro de 3 milímetros. Então, tem esse cabo aqui, esse cabo que está nessa seta aqui, com diâmetro de 3 milímetros, em uma situação de travamento do sistema. A figura apresenta um modelo estrutural da alavanca de acionamento do cabo. Então, alavanca de acionamento do cabo. Então, você está vendo uma alavanca aqui e você tem um cabo nesse sentido. Se você puxar para cima, está vendo essa força P atuante aqui? Se você puxar para cima, você vai esticar esse cabo. Não é? Como essa peça ela tem esse formato, quando você puxar, você estica o cabo. E o cabo esticado ele vai puxar alguma coisa. Que no caso aqui vai ser o freio. Apresenta o modelo estrutural da alavanca de acionamento do cabo. As medidas estão em milímetros. Normalmente, o usuário aplica uma carga P na extremidade da alavanca, fazendo com que o cabo se desloque para a esquerda. É claro, né? Porque se você aplicar uma força P, aqui para cima você vai esticar o cabo e ele vai ter uma tendência de vir para a esquerda.
acionando assim os freios. No entanto, a situação a ser analisada, o cabo não se deslocará, proporcionando assim um esforço de tração. Então, veja bem, as especificações recomendam uma carga P limite de 20 newtons aplicada na alavanca. Então, vai ser aplicada aqui, recomenda-se que aplique uma carga P limite de 200 newtons. Calcularemos e verificaremos as tensões última e admissível e determinaremos o diâmetro do cabo, atendendo a um coeficiente de segurança igual a 10. Então, veja bem, você tem um coeficiente de segurança igual a 10. Só imagine aí a segurança que você tem. Foi realizado um ensaio de tração do material a ser utilizado no sistema e obtivemos uma carga de ruptura de 5.301,5 newtons. Ou seja, esse cabo aqui, se você aplicar uma força de tração de 5.301 newtons, ele vai se romper. Então, essa é a tensão de ruptura. Essa é a tensão limite mesmo, a tensão última, como a gente disse. Então, vamos ver uma sequência, como é que a gente faz. Primeiramente, analisaremos qual o carregamento admissível do material. E em seguida, calcularemos no modelo qual carregamento será aplicado no cabo. Ou seja, coeficiente de segurança não é a força última dividida pela força admissível? Então, se você isolar a força admissível, você tem a força última dividido pelo coeficiente de segurança. A força última que pode ser aplicada aqui é 5.301,5 newtons, que foi dado na questão. E o coeficiente de segurança de 10. Ou seja, nós vamos dizer aqui que a tensão que será aplicada no cabo, a tensão admissível nossa, será de 530,15 newtons. Eu digo sempre, lembrando que o cabo ele resiste 5.301, mas como nós estamos trabalhando com um coeficiente de segurança alto, nós temos aqui a tensão admissível de 530,15. Para obter a força no cabo, que aqui a gente chama de P cabo, utilizaremos a equação de condição de equilíbrio no apoio, considerando positivo o momento anti-horário em torno do apoio. Nós já estudamos isso aqui na primeira e na segunda unidade, na primeira e segunda sessão, que nós podemos calcular, não é, a força, nós podemos calcular as estruturas através de equações de equilíbrio, que era aquela somatória de forças em x igual a zero, somatória de forças em y igual a zero, e o somatório também do momento em qualquer ponto é igual a zero. Então, se nós pegarmos o apoio aqui, o somatório do momento nesse apoio aqui tem que ser zero. O que é momento, pessoal? O momento é a força vezes a distância. O momento aqui, você vai ver as forças que estão sendo aplicadas a uma certa distância do ponto. Se nós analisarmos o momento aqui nesse ponto de apoio, que ele tem que ser zero, nós temos aqui duas forças que estão atuantes nele, que é essa força P e é a força P cabo. Então, o que é que acontece? Você tem essa força P tentando girar esse ponto para esse sentido aqui, nesse sentido do meu cursor, e você tem essa força P cabo tentando girar esse ponto nesse outro sentido. Para que esse ponto se mantenha em equilíbrio, essa força vezes a distância tem que ser igual a essa força vezes a distância. Essa é a equação de somatório de momento. Ou seja, nós também sempre colocamos aqui, desde o início, consideramos aqui positivo o momento anti-horário, né? Então, esse momento, nesse sentido aqui que eu estou girando, ele é um momento anti-horário, ele será um momento positivo. E o momento nesse sentido negativo. Então, pela fórmula aqui,
somatório de momento igual a zero. Então, somatório de momento nesse apoio, quem é? Vamos pegar essa primeira força. Menos, por quê? Essa força ela vai girar no sentido horário. Então, menos P vezes a distância, menos P vezes 0,3 metros, aqui está em milímetro, mais esse momento aqui, que agora vai ser a força P cabo vezes a distância, 0,12. Então, o momento nesse ponto tem que ser zero. Então, o somatório dos momentos nesse ponto são, você só tem duas forças, você tem essa e tem essa daqui. O que é que, quando eu falo somatório do momento é igual a zero, o que é que isso significa? Esse ponto ele não pode girar. Resumindo, esse ponto ele não pode girar. Toda estrutura que nós estudamos aqui, ela tem que se manter estática. Ou seja, essa força vezes essa distância tem que ser igual a essa força vezes essa distância. Outra maneira de dizer isso é que o somatório do momento é igual a zero. Então, esse momento negativo vai ter que ser igual a esse momento positivo. Porém, nós temos aqui o valor de P, que é o P limite, que será utilizado aqui, que é de 200 newtons, que é essa força limite que vai ser atuada aqui. Como nós temos o valor de P, a gente consegue utilizar o valor do P no cabo, a força no cabo, que será 500 newtons. Tá bem? Então, colocando 200 newtons, você exercendo uma força P de 200 newtons aqui, você vai precisar que no cabo tenha uma força de 500 newtons para você tentar equilibrar. Beleza? Então, essa força P cabo será 500 newtons. Mas aí a gente vê, esse cabo ele vai resistir essa força de 500 newtons? Vai. Porque nós já calculamos aqui a tensão admissível no cabo, que é 530,15. Ou seja, essa tensão que está sendo aplicada aqui, ela é menor do que a tensão admissível. Não é? Então, você vê que ela está bastante segura. Né? O cabo, ele rompe, lembra que a tensão de ruptura dele é 5.301. E nós estamos aplicando aqui apenas 500 newtons. Então, está mais do que ok. Né? Então, portanto, temos que o P no cabo ele é menor que o P admissível. Podemos observar que a situação de carregamento de projeto está abaixo do carregamento admissível. Com isso, podemos prosseguir os cálculos e análise. Agora, aplicaremos o diâmetro de 3 milímetros para o cabo para obtermos a tensão última e admissível. Porque até então a gente analisou as forças, mas agora a gente vai analisar a tensão. Tensão não é força sobre área? Beleza, tensão é força sobre área. Quem é a tensão última? Vai ser a força última dividido pela área. A força última, aquela que vai fazer o cabo romper, que a gente já viu aqui, é de 5.301. Como agora ele deu o diâmetro do cabo, nós conseguimos achar a área. E com isso, nós temos força dividido por área, nós temos a tensão última. Então, o cabo ele tem uma tensão última de 750 MPa. Acima disso, o cabo rompe. Como ele tem uma tensão última de 750 MPa e nós estamos trabalhando com coeficiente de segurança de 10, nós temos aqui que a tensão admissível que nós vamos admitir é a de 75 MPa. Então, a gente tem tensão última e temos a tensão admissível. Ele resiste 750, porém a gente vai dizer que só resiste 75. Nós estamos trabalhando com coeficiente de segurança de 10. Logo, para finalizar, podemos obter a tensão atuante no projeto. Qual é a tensão atuante no projeto? Tensão não é força sobre área? O que vai mudar é a força. A força que está sendo aplicada no cabo foi essa daqui, que a gente encontrou através daquela equação do momento. Então, nós encontramos aqui que no cabo está sendo aplicado uma força de 500 newtons. Quando você vem para cá,
você descobre tensão é força sobre área, 500 dividido pela área, você vai ter uma tensão de 70,7 MPa. Ou seja, passa ou não passa? Obviamente passa, e tá ok, né? A gente disse que a tensão admissível é 75, a tensão que foi obtida aqui na questão foi 70,7, então ele está bastante a favor da segurança. Ainda lembrando que ele iria romper só se passasse de 750. Então, essa força que está sendo aplicada aqui, nesse cabo, ela está coerente com o que ele pode suportar. Então, está tranquilo. Então, aqui, após esse estudo, podemos aprovar o uso do material para o sistema de freio. Assim, o cabo segue as seguintes especificações: diâmetro de 3 milímetros, tensão admissível de 75, tensão última de 750 e o coeficiente de segurança de 10. Tá bom? Pessoal, alguém teve alguma dúvida em relação a esse modelo aqui? Eu, para falar a verdade, estou meio voada ainda, porque eu não assisti às outras aulas, mas vamos lá. Eu acredito que se você assistir às outras aulas, que já está no YouTube, você vai entender melhor. Eu acredito que principalmente essa parte aqui do momento que você não deve ter pegado 100%. Mas se você, como você está chegando agora, você vai ter que assistir, não tem jeito, vai ter que assistir às aulas, tirar um tempinho. Com certeza, vou ter a verdade. Isso, tem que tirar um tempinho para tentar entender. Mas assim, não é nada de outro mundo. O que é que eu vou pedir para vocês? Fazer essas 3 questões aqui. Primeiro, segundo e terceiro. São 3 questões aqui da seção 2.1. E me mandar a quantidade de pontos. Eu vou ver aqui com o André qual é a quantidade de pontos que nós temos aqui na primeira unidade, mas vai ser o restante agora para finalizar a quantidade de pontos. E a nossa prova será na próxima aula. Então, qual o assunto da nossa prova? Serão essas 4 sessões que nós já estudamos. Seção 2.1 e as outras, 1.1, 1.2 e 1.3. Né? Eu vou colocar essa aula agora no YouTube também. E aí vocês assistam, viu? Eu não vou fazer uma prova extremamente difícil. Não, eu sei, eu tenho total consciência do momento que nós estamos passando e a dificuldade também para vocês estudarem à distância. Porém, eu peço que vocês estudem e tenham total consciência dos conceitos, porque a prova não será difícil, porém será... você tem que entender os conceitos. Tá bem? Professor, então, a prova... tem algum link para eu conseguir baixar as aulas no YouTube? As aulas no YouTube já estão... acho que o próprio pessoal já pode passar para vocês aí. Você já tem aulas já no... quem é que está falando? É Ana? É, Ana, é. Viu, Ana? Você está no grupo? Estou sim. Pronto. Eu vou pedir até para algum colega seu passar para você o link dos 3 vídeos, viu? Já tem os 3 vídeos das aulas anteriores. E aí você já assistiu essa aula, eu acho que você vai... Vou tentar ver se eu entendo alguma coisa. Entender melhor. Eu passo para você, Ana. Valeu, Pronto. amor. Envio. Então, pessoal, como eu falei, façam essa atividade aqui e me mandem, por favor. Eu vou colocar no grupo meu e-mail, novamente, para vocês me enviarem essas 3 atividades. A quantidade de pontos, eu vou ver ainda com o André qual é a quantidade de pontos que a gente tem nessa unidade, que vai ser o restante logo. E nós temos também a prova semana que vem. Então, eu peço para que vocês deem uma estudada, assistam às aulas, viu? São assuntos extremamente importantes. Eu gostaria demais que a gente tivesse presencialmente, mas infelizmente a gente está vivendo essa situação e a gente tem que fazer o que é possível.
Então, eu peço para que vocês estudem principalmente essa questão do coeficiente de segurança, tensão de ruptura e tensão admissível, que são assuntos extremamente importantes. E qualquer dúvida também estarei à disposição. Tá bom, pessoal? Tudo bem, sei que vocês já estão cansados, viu? E aí a aula se encerra agora. Semana que vem a gente tem a prova. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. Professor, Valeu, professor. o senhor pode botar a questão 3 aí para mim? Você quer ver a imagem da questão 3 aqui, né? É. Aqui. Ok, obrigado. Pronto. Professor, Então, pessoal. Oi. É só uma dúvida, a conexão caiu, eu voltei agora de novo. Passou um trabalho aí, qual foi o meu trabalho? Fazer essa atividade, essas 3 questões da seção 2.1. Aqui você tem na página 71 e 72. Você fazer essas 3 questões e me mandar por e-mail ou por um print e mandar pelo WhatsApp. E o assunto da nossa prova da semana que vem é todo o assunto que nós já tivemos até agora, né? Seção 1.1, 1.2, 1.3 e essa, 2.1. Certo. E as questões tem que enviar até que dia? Até no dia da prova, até quarta-feira. Até antes da prova. Ok, entendi. Tá bom? Professor, Ok. boa noite. Oi. Essas atividades é para fazer igual a outra diretamente no AVA ou é para fazer escrito? É fazer pelo AVA, viu? Todos vocês têm acesso ao AVA, né? Eu tenho. Professor, e quem não fez a outra atividade, professor, ainda vai ter a chance ou não? Quem não fez a outra atividade, eu vou fazer assim. Vai ter a chance, você pode refazer as outras, mas aí só não vou colocar o valor total, não é de pontos, viu? Eu vou considerar um certo valor, mas o valor total, mesmo que acerte todos, aí não dá mais para colocar, né? Professor, coloca os links aí no grupo. Eu vim ter acesso, professor, o AVA ontem. E aí, quando eu fui responder, já não dava mais opção. Já estava fechada. Certo. Você só foi ter acesso ao AVA ontem? Isso. Pronto, aí é uma situação que a gente pode conversar, né? Tá ok, professor. Viu? Pronto. De qualquer forma, pessoal, tenha uma boa noite, viu? Dê uma estudada nesse assunto aí. Qualquer dúvida a gente vai se falando. Certo. Tá bom? Valeu. E aí, dê uma Professor, o senhor estudada está com acesso ao livro agora? Oi? O senhor está com acesso ao livro agora? Tu? Eu estava com a dúvida na página 70, uma dúvida corriqueira. Sim. Na página 70 do livro aí. Professor, como é que vai funcionar essa prova aí, semana que vem? Rapidinho. Essa prova, eu vou até conversar com o André para ver. Mas provavelmente eu vou passar as questões, né? Mas eu vou ver com o André como é que nós vamos fazer. Exatamente, viu? Se vocês vão ter que enviar no momento mesmo ou se você vai ter algum prazo. Beleza, obrigado. Tá bom? Tomara que tenha prazo, professor. Oi. Para eu saber a carga que o ponto A e o ponto B está recebendo, aí pela cima, eu somo essas forças de 10 kN, 15 e 10, depois eu divido ela pelos dois pontos de A. Somos momentos. Aí o ponto B. Isso. Primeiro você vai ter que achar a força P também, né? A força P. Aí eu somo todas elas e divido
e divido pelos os dois pontos de apoio, né? É assim, você primeiro acha qual é a força P. Deixa eu ver aqui a sequência aqui. Você está conseguindo me acompanhar aqui? Pelo livro? Estou com o livro aqui. Pronto, então o que é que diz aqui? Para adaptar uma base existente mostrada na figura de um equipamento antigo para o novo, será necessário descobrir qual o máximo carregamento P para que as chapas das bases A e B suportem esse novo carregamento. As chapas A linha e B linha têm as mesmas dimensões. Tem as dimensões de 80 por 80 e 100%, respectivamente. A tensão normal de ruptura do material da chapa é de 15 MPa e o coeficiente de segurança é igual a 5. Então, aqui está dizendo, né, resolução do problema. Para descobrir qual a máxima carga P, calcularemos o equilíbrio da viga. Nesse caso, podemos definir qual a máxima reação do apoio obtida por meio da fórmula de tensão normal admissível. Deixa eu ver como foi que ele achou. Aqui embaixo. Obteremos a carga P utilizando a equação de condição de equilíbrio. O somatório do momento em A é igual a zero e o somatório do momento em B é igual a zero. Então, se você colocar o somatório de momento em A igual a zero, você só vai ter depois a incógnita P. E você vai achar um valor igual a 4,286. Tem que encontrar um momento é a força vezes a distância, né, Bruno? Se você fizer o somatório do momento em B igual a zero, você vai encontrar P igual a 4,44. Nesse caso, ele utiliza o valor maior. Portanto, devemos admitir que a máxima carga P deve ser 4,28 para que não comprometa o apoio B. Essa questão, ela não está bem formulada aqui para você entender. Viu? Quem foi que me perguntou aqui? Oi? Quem foi que me perguntou? Sério, eu estou acompanhando. Vamos fazer assim, depois você conversa comigo aqui pelo WhatsApp, e aí a gente vai, eu vou explicar melhor essa questão aqui. Tá bom? Tá bem, professor. Boa noite. Valeu, galera. Pessoal, tenham uma boa noite. Qualquer coisa eu estarei à disposição. Valeu, professor. Boa noite. Valeu.